Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Projeto Evolution, a mais um Projeto Evolução, mais uma live que a gente faz aqui nossa terça-feira. Nós estamos ao vivo com mais um Projeto Evolution, mais um Projeto Evolução. E hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, eu particularmente considero um tema fundamental dentro de toda a jornada que a gente tem construído aqui em conjunto. Para você que está entrando pela primeira vez, o nosso Projeto Evolution acontece todas as terças-feiras, às 20 horas em ponto. E eu costumo dizer que o grande benefício do nosso Projeto Evolution, o principal objetivo é te ajudar a sair aí do absoluto zero. E quando eu falo sair do absoluto zero, é para você que realmente talvez não tenha nenhuma conquista, seja profissional, seja pessoal, seja financeira, e alcançar exatamente mais dinheiro, mais tempo, mais disciplina. Então, o nosso conteúdo ele é baseado muito em conteúdo prático, um conteúdo onde você consegue sair daqui dessa live e já aplicar no seu dia a dia. E o meu grande objetivo com todo esse conteúdo é fazer com que você saia da onde você está hoje e transforma o seu principal ativo, que é a sua mente, na sua maior fonte de disciplina e, consequentemente, sua maior fonte de dinheiro, saúde, mais tempo. Então esse é o grande benefício do nosso conteúdo. Esse projeto ele acontece todas as terças-feiras às 20 horas. E para quem não me conhece, eu sou o Yuri. Essa live ela fica gravada, eu vou deixar ela gravada para vocês. E o nosso tema de hoje vai ser o seguinte. O nosso tema de hoje, enquanto eu coloco o tema aqui, eu vou pedir para você tocar nesse aviãozinho de papelzinho que tem aqui do lado, parece uma gaivotinha. Clica nesse aviãozinho, vai subir uma tela. E aí as primeiras 4 pessoas que aparecer são pessoas que estão online. Já compartilha com umas 5 pessoas, pelo menos para a galera vir para cá. O nosso tema de hoje vai ser o seguinte: 4 virtudes. Deixa eu colocar aqui, ó. 4 virtudes para eliminar o medo. O medo de ser criticado. Quem aí tem medo de ser criticado? Escreve para mim aqui no comentário. E só para eu validar, o meu áudio tá bom? Vocês me ouvem bem? O áudio tá legal, tá bacana, a imagem tá saindo bom? Show! Esse vai ser o nosso tema de hoje. Manda pra galera aí 4 virtudes para eliminar o medo de ser criticado. Uma das coisas que eu recebo muita gente falando, né? Você não tem medo de aparecer no Instagram, medo de ser julgado? Eu acho que hoje em dia, apesar da internet ter facilitado muita coisa pra gente, o fato de você vir aqui se expor já é uma maneira de você superar essa crítica, esse julgamento, né? E quem aqui talvez nunca tenha passado por esse medo, seja na escola, seja no trabalho, às vezes até em casa, né? Às vezes até em casa, olha que louco. Onde talvez era pra gente não ter esse medo, às vezes a gente acontece. Então chama a galera, compartilha essa live agora, clica nesse aviãozinho aqui. E uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Caso alguém queira participar aqui online, caso queira tirar alguma dúvida, uma pergunta, é só colocar no comentário: Yuri, eu tenho uma pergunta. E aí você envia a solicitação aqui pra mim. Eu te coloco na live para participar aqui comigo. Beleza? Então vamos nessa. Para a gente começar, galera, eu acho que vale a pena fazer uma contextualização aqui. Primeira coisa, qual é a diferença das pessoas que são protagonistas e as pessoas que são comum? O que eu quero dizer com isso? Qual é a diferença entre as pessoas que agem mesmo sabendo que os outros vão falar e aquelas pessoas que caem no senso comum e não agem, não falam, mantêm o senso comum
e não sai do lugar. E para eu explicar isso para você, eu queria mostrar uma estatística aqui. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, que eu peguei isso hoje, inclusive. Olha isso daqui. Deixa eu desfocar. Não, acho que não dá dando para ver. Mas o que isso mostra? Isso até inclusive era uma coisa que eu estava vendo na mentoria que eu estava participando agora. Esse gol aí, esses dados, eles mostram a estatística dos jogadores de futebol quando vai bater um pênalti. Quando os jogadores de futebol vai bater um pênalti, existem 3 posições, né, basicamente, para eles chutar, ou no canto esquerdo, no canto direito, ou no centro. E aí quando a gente vai olhar as estatísticas de onde as chances são maiores do gol acontecer, a gente percebe que 68%, deixa eu tentar colocar aqui, peraí, eu quero mostrar isso para você. Como que eu desativo esse filtro? Aqui. Agora sim. Olha isso aqui. Boa. 68%, o que isso mostra, gente? 68% dos chutes que acontecem no meio, em cima, o gol acontece, o gol entra. Quando você olha pro gol, para quem está olhando para o gol, do lado esquerdo, 31%, 33%, e do lado direito, 41%. O que isso significa dizer? Significa dizer que as chances de um jogador, quando ele vai bater um pênalti, estatisticamente falando, se ele chutar no meio, são maiores. A pergunta que eu te faço é, aonde a maioria dos jogadores batem? Nos cantos. Por quê? Por que a maioria dos jogadores batem nos cantos? Porque se ele bater no meio e ele errar, o que vai acontecer? A galera vai criticar e vai dizer que ele bateu mal. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é exatamente esse. Que, na maioria das vezes, o que diferencia as pessoas que são protagonistas das pessoas que agem como senso comum é exatamente esse medo do que o outro vai pensar ou vai deixar de pensar. Como o outro vai me julgar. Eu mostrei para vocês essa estatística de que a chance de um jogador acertar um gol no meio, quando ele vai bater um pênalti, é muito maior. Porém, ele bate nos cantos, por quê? Porque se ele errar, as pessoas vão julgar. E esse medo do julgamento faz com que ele bata em outro canto. Logo, a principal diferença entre quem é protagonista e quem realmente está dentro do senso comum é o quê? Uma decisão. A decisão é o que diferencia as pessoas que estão no senso comum ou que estão dentro do protagonismo. Entende? Então eu diria que a decisão talvez seja aí uma primeira virtude. A decisão de agir com medo mesmo, e eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é exatamente isso. Essa diferença entre as pessoas que são protagonistas e as pessoas que agem dentro do senso comum. Com medo do que os outros vão julgar, o medo do que os outros vão pensar. Agora, segundo ponto. Por que algumas pessoas conseguem superar esse nível de julgamento de uma forma mais fácil do que outras? E eu queria que vocês colocassem para mim aqui no comentário. Por que vocês acham que algumas pessoas conseguem superar o medo de ser criticado mais fácil do que outras? Alguém consegue me dizer? Ou tem uma ideia? Por que será que algumas pessoas agem, entram em ação, independente de qualquer situação e independente do que as outras pessoas vão dizer, ou vão falar, ou vão pensar? E aqui, para eu te explicar isso, eu queria que você pensasse na seguinte comparação. Qual é a semelhança entre... E eu vou dar essa comparação para você, para eu te responder essa pergunta. Por que algumas pessoas têm mais facilidade de superar a crítica das outras pessoas, o julgamento das outras pessoas? Para eu te explicar isso, eu quero que você pense no seguinte: qual é a semelhança entre o Ayrton Senna, o Cristiano Ronaldo
e a Apple. Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo e a Apple. Vamos falar que o Yuri ficou maluco agora de vez. Ficou louco, que ideia é essa? Eu quero que você pare e pense. A Paula colocou autoestima. A semelhança entre o Cristiano Ronaldo, o Ayrton Senna e a Apple é o propósito. Dá uma olhada nessa foto aqui do Ayrton Senna, que eu peguei agora mesmo. Olha isso aqui, ó. Olha essa foto aqui. Quando a gente olha para essa foto do Ayrton Senna, acho que eu não me lembro qual foi o ano, eu acabei de pegar. Quando a gente olha para essa foto, e quem está assistindo viveu essa época vai lembrar com certeza, essa foi uma corrida que ele estava totalmente estagnado, cansado. Olha para o rosto dele, para a feição dele, ele não consegue praticamente nem segurar o troféu. Mas o que fez ele correr, o que fez ele agir, o que fez ele fazer o que ele faz foi o quê? O propósito. Fazer o que ele fazia, na verdade, né? É o propósito. E quando eu falo propósito, nada mais é do que o quê? Por que você faz o que você faz? Então, por que algumas pessoas têm mais facilidade de superar a crítica de outros? Porque ela tem clareza do porquê ela está fazendo aquilo que ela faz. Ela tem clareza do porquê que ela está executando aquela atividade. E aí onde eu trago essa comparação entre a Apple, o Ayrton Senna e o Cristiano Ronaldo. Eu já li a biografia do Steve Jobs e talvez valha a pena a gente refletir um pouco no seguinte. O primeiro produto da Apple que se destacou no mercado foi o iPod. Mas lá atrás já existia um MP3. Qual que foi a grande diferença? A quantidade de música dentro de um único produto por $1. O propósito do Steve Jobs, o propósito da Apple fez ele superar todo e qualquer tipo de julgamento. Então a primeira coisa que faz uma pessoa superar esse medo de julgamento é o propósito. E aí tá a foto do Ayrton Senna que eu trouxe para vocês para demonstrar isso. E o propósito no sentido de por que você faz aquilo que você faz. É fazer dar certo nas circunstâncias que você tem. E eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender o que é o propósito. E galera, se está fazendo sentido isso, compartilha com a turma. Bota para compartilhar essa live. O que eu vou te falar agora, eu acho que muita gente eu vejo que tem dificuldade de entender qual que é o seu propósito. E por muitas das vezes, por essa dificuldade, as pessoas não agem. As pessoas ficam com medo do que os outros vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar. E aqui eu já quero trazer para você 4 formas, 4 perguntas para você utilizar que vão te ajudar a identificar por que você faz o que você faz hoje. E assim, só para eu entender se minha mensagem está sendo transmitida de uma forma clara. Tá fazendo sentido, galera? Escreve para mim aqui no comentário. Tá fazendo sentido? Até aqui vocês estão me entendendo? Às vezes eu estou falando grego e eu não estou conseguindo transmitir a minha mensagem. Tá claro? Maravilha. Então a primeira coisa que eu te falei é a seguinte: por que algumas pessoas têm mais facilidade de superar do que outras? E eu te dei esses 3 exemplos. Falamos de propósito. A pergunta na sequência é: beleza, Yuri, eu entendi, mas como que eu acho meu propósito? E eu sinto que muita gente tem dificuldade de conseguir entender isso. Inclusive eu já tive essa dificuldade também. Eu já tive por muito, muito tempo. 4 perguntas básicas que podem te ajudar a entender qual é o seu propósito. A primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual o meu dom natural? Qual é o meu dom natural? Qual é o seu dom natural? O que eu quero dizer com dom natural? É a habilidade que você possui para fazer determinada coisa sem que você precisa treinar muito. Vou dar um exemplo. Sem que você precise estudar muito. Eu particularmente gosto muito de fazer uma apresentação, de ensinar, de explicar. Eu sinto que esse é meu dom natural. Tanto é que as lives antigamente eu levava 2 horas para fazer, hoje eu levo, para montar um script, hoje eu levo 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Hoje eu fiz assim, em paralelo com a mentoria. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: qual é o meu dom natural?
qual é a minha habilidade natural que eu consigo fazer sem que eu tenha que ficar estudando muito, sem que eu tenha que nem preciso me dispor de muito estudo, e que você faria de graça. Então essa é a primeira pergunta. Qual é a minha habilidade natural? Qual é o meu dom natural que eu não preciso treinar, que eu não preciso praticar muito para fazer? Segunda pergunta: o que Deus pediu para você fazer? O que Deus pediu para você fazer? E assim, galera, quando eu falo Deus, eu estou me referindo a um ser maior, independente de qualquer tipo de crença, fé ou religião, tá? E assim, talvez você deva se perguntar, mas Yuri, como que eu vou saber isso? Comece a observar os sinais. Existem sinais ao longo da sua vida. De que forma? As histórias que você vive, as experiências que você passa, as pessoas que entram na sua vida. Comece a observar esses sinais. São esses sinais que talvez vão te dizer exatamente o que Deus, um ser superior, enfim, independente daquilo que você acredita, daquilo que você tem como religião, pediu para você fazer. Então, a gente falou, primeira pergunta, qual é o meu dom, qual é a minha habilidade? O que Deus pediu para você fazer? Terceira pergunta, o que as pessoas esperam de mim? O que as pessoas esperam de você? Vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer churrasco. Não que eu seja um mestre de churrasco, mas é uma coisa que eu gosto. Mas, imagine se eu fizesse uma live aqui agora, minha te ensinando a fazer os 5 passos para fazer uma picanha suculenta. As pessoas não esperam isso de mim. Na maioria das vezes, quando eu recebo uma mensagem, alguém pedindo um direcionamento, uma ajuda, ou é para algo relacionado a finanças, ou talvez é sobre alguma dica de como se desenvolver, como melhorar a rotina, como ser mais produtivo. Então, a terceira pergunta é essa: o que as pessoas esperam de você? E quarta e última pergunta: o que o mundo precisa? O que a sociedade precisa? O que o mundo precisa? Se dessas 4 perguntas convergir para um determinado tema, bingo, você tem o seu propósito. Você tem uma noção daquilo que é o seu propósito. E aí, meu amigo, quando você enxerga qual é o seu propósito, você passa a tomar atitude independente do que as outras pessoas vão dizer, independente do que as outras pessoas vão julgar como certo ou errado. Então eu coloquei 4 virtudes, mas essa que eu já te dei já é uma virtude assim, gigantesca e prática que você pode usar. E eu ainda vou dar mais 4, então no total aqui eu talvez poderia dizer que seriam 5. Então essa é a primeira coisa que você precisa pensar e entender. O que diferencia as pessoas que agem de forma a não se importar com o pensamento dos outros, com o que os outros vão falar, é primeiramente a capacidade de entender o porquê você faz aquilo que você faz hoje. Segundo ponto, vamos considerar que você entendeu, né? Que você sabe qual é o seu propósito. Segundo ponto, então você sabe, beleza, eu entendi meu propósito. A pergunta que eu te faço é: vale mais a pena você entrar em movimento ou criar uma ação? Porque existe uma diferença, né? Na verdade, não existe uma diferença, existe uma distância entre você saber o que você precisa fazer, você ter claro qual é o seu propósito e você agir. Muitas das pessoas enxergam qual é o propósito e aí a pessoa começa a planejar. Ah, agora eu vou planejar, eu sei, agora eu vou começar a me planejar. E aí essa pessoa ela cria um movimento de se planejar. E aí ela começa a idealizar uma estrutura perfeita na cabeça dela. Ah, agora eu tenho meu propósito, vai ser maravilhoso. Cara, esquece. Mesmo que você saiba qual é o seu propósito, você precisa, além de criar um movimento, você precisa agir. Agir. Porque no mundo onde a gente vive, às vezes,
a gente ficar falando de propósito, mil maravilhas, beleza, bonito, mas o mundo real você precisa entrar em ação. Porque antes de ser perfeito, antes de ser excelente, você vai bater a cabeça e você vai errar. Então a primeira coisa é ter claro o seu propósito. A segunda coisa, saia do universo do planejamento, saia do movimento, entre para o campo da ação. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, e eu acho que nesse momento cabe dizer ela, é a seguinte: a frequência ela vai vir antes da excelência. A frequência vai vir antes da excelência. Inclusive hoje eu falei uma coisa na minha história, agora eu lembrei que no meu story, que era o quê? CLJR. CLJR. Quem lembra? Escreve para mim no comentário, vamos ver se alguém vai lembrar. É um movimento. Continue lentamente, jamais recue. CLJR. Continue lentamente, jamais recue. Por quê? O maior erro que a gente tem é ficar idealizando as ações dentro da nossa imaginação e não sair do campo da imaginação e não entrar em ação. Porque antes de ser excelente, você vai ter que ser frequente. Então, galera, eu acho que esses são dois pontos fundamentais. A primeira, a gente falou sobre o propósito. A segunda, não adianta você ter propósito e ficar no campo do movimento. Você precisa agir. Você precisa ter uma tomada de ação. Beleza, eu entendi, Yuri. Faz sentido isso. A gente falou bastante coisa legal aqui. A gente falou de estatística do campo, né, na hora que o jogador vai bater o pênalti. Eu fiz uma comparação entre o Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo e a Apple. Propósito, só que não adianta ter propósito se você não age. O mundo real, a vida nos exige ação, exige criar ações que vão te fazer testar aquilo que você está fazendo. Agora, por onde você pode começar? Eu vou te dizer agora 4 atitudes, 4 virtudes que com certeza vão te ajudar a eliminar esse medo de ser criticado. E eu acho que vale a pena eu comentar uma coisa que existe, né, todo mundo tem um eu crítico, né? Eu costumo chamar de eu crítico, self-crítico, que é aquela voz que fica lá no fundinho falando assim, você está no meio de uma roda e aí vai fazer algum trabalho, alguma brincadeira, não vou me expor, não vou me opinar, porque o que as pessoas vão pensar? Quem que tem essa frase na cabeça? O que eles vão pensar? Então, por onde começar, galera? Por onde começar? Essas 4 virtudes que eu vou trazer aqui para você, eu me embaseei em cima de uma filosofia da Grécia Antiga, chamada estoicismo. Não sei se alguém conhece. Mas essas 4 virtudes, elas são construídas com base nessa filosofia da Grécia Antiga, que a gente chama de estoicismo. A primeira virtude ou a primeira ação qual é? É a seguinte, e se você estiver anotando, eu recomendo que você anote e coloque isso em prática. Já te dei uma dica prática aqui, já te dei um conteúdo prático. A primeira qual é? Identifique aquilo que você pode mudar daquilo que você não pode mudar. Como assim, Yuri? Vou repetir para você entender. Identifique aquilo que você pode mudar daquilo que você não pode mudar e foque naquilo que você pode mudar. Exemplo, vamos imaginar, quero que você imagine comigo. Imagine comigo que você vive em um ambiente de trabalho totalmente negativo, um ambiente de trabalho tóxico, onde as pessoas, uma quer comer a outra, no sentido de querer derrubar, enfim, uma pessoa quer ficar derrubando a outra. Você talvez não pode mudar esse ambiente. Talvez você não tenha esse poder de mudar as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho. Mas no que você tem o poder de mudar? A sua postura em relação ao ambiente. A maneira como você encara aquele ambiente. Então a primeira virtude é essa. Foque naquilo que você pode mudar.
A gente sofre muito e se estressa muito por situações que a gente não consegue controlar, por situações que a gente não consegue agir. E aqui eu vou te dar um outro exemplo macro, a nível macro. A economia no Brasil, por exemplo. Nosso estado de política. Cara, não vou nem entrar nesse mérito para a gente não entrar numa discussão que talvez não vai agregar valor, mas a gente consegue mudar? Eu, Yuri, uma pessoa? Não, a gente não consegue. A gente precisa criar um movimento. A gente precisa criar um grupo, um conjunto, uma comunidade, talvez. Então, se eu sozinho talvez não vou conseguir mudar, como eu posso me posicionar em relação a isso para fazer diferente? Entende? Então, a ideia dessa primeira virtude é: foca naquilo que você pode mudar, naquilo que você tem o controle, naquilo que você consegue verdadeiramente ter uma ação efetiva. Beleza? Essa é a primeira virtude e eu queria saber, vocês estão comigo? Quem está online aqui? Tá fazendo sentido, galera? Deixa para mim no comentário aqui quem sofre muito por situações que não tem controle. Top. Legal, a galera tá colocando sim. Beleza. Show de bola. Segunda virtude qual é? A segunda virtude é a coragem. A segunda virtude é a coragem. Aí talvez deve estar se perguntando, mas Yuri, coragem é não ter medo? Não. Coragem não significa não ter medo. Uma pessoa que é corajosa não é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que age mesmo quando ela sente medo. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas cara, esse exemplo é tão legal que eu vou dar ele de novo. Foi no ano passado? Foi nesse ano, eu acho. Nós fomos no Hopi Hari, e tanto é por isso que nosso programa que chama Projeto Evolution. A gente foi num brinquedo que chama Evolution. E eu particularmente tava morrendo de medo de subir naquele brinquedo. Depois vocês colocam no YouTube aí, Evolution Hopi Hari. É um brinquedo que ele simboliza o chicote do cowboy. Então o que ele faz? Ele é um círculo assim, e aí tem um grande braço que segura ele, e esse círculo ele vai virando como se fosse um chicote, e aí ele fica girando lá em cima de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Aí você pega a fama que o Hopi Hari ficou depois de tudo que aconteceu, e um brinquedo que fica de cabeça para baixo, onde você, se soltar uma trava ali, esquece. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Depois olha na internet. E eu me lembro que a gente foi nesse brinquedo, eu e o Vitor. Cara, que foi aquilo? Eu tava morrendo de medo. Muito medo. Eu falei, não, eu vou subir, eu vou entrar, a gente vai. A gente tava molhado ainda. A gente tinha acabado de ir no Splash. A gente foi e depois que a gente saiu, eu falei, meu, que loucura. Então, galera, a segunda virtude qual é? Coragem. Entenda que coragem não é você não ter medo, é você agir ainda assim com medo. E aqui eu quero te dar uma dica de como que você pode treinar isso. Como que eu treino medo? Como que eu treino enfrentar o medo de frente? Existem N maneiras, várias formas. Dentro da mentoria, inclusive, eu falo algumas delas. Eu vou falar uma aqui que é curta, objetiva e direta. Dica prática, anota isso que eu vou te dizer. Ao longo do seu dia, 3 passos para você fazer isso. Ao longo do seu dia, com certeza, assim como eu, você também tem uma vozinha que fica querendo te travar, né? Que é aquilo que eu te falei que a gente chama de eu crítico. Então, ao longo do seu dia, anote essa voz interna crítica. Pode ser palavras ou frases. Vou te dar um exemplo que talvez possa acontecer. Sei lá, deixa eu pensar. Eu não vou conseguir me apresentar em público. Eu não sei se hoje vai ser um dia bom. Eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas. Eu acho que eu não nasci para ter uma boa vida profissional. Enfim, comece a observar ao longo do seu dia
esse seu eu crítico falando? Primeira coisa, observe. E aí você anota pelo menos 3, de 3 a 5, que mais repetem. Sempre tem aquelas que mais acontecem. Sempre tem aquelas que mais acontecem. Quando eu comecei a fazer isso aqui que eu faço com vocês, uma das coisas que eu mais me ouvia dizendo era: será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir fazer uma live? Será que eu vou conseguir ligar a câmera do celular e vou falar? Eu ouvia isso, é natural, galera, e é normal, entendeu? O fato é que você precisa treinar. Então, anote, pelo menos de 3 a 5. Segundo passo, observa a frequência que isso acontece. Observe a frequência que isso acontece. Quando você cria consciência, você já tem uma arma para lutar. Então, anota pelo menos de 3 a 5. Segundo passo, observe a frequência. E, por fim, estabeleça uma antítese. O que é uma antítese? É algo que vai contra aquilo que o seu eu crítico está dizendo. Vou te dar um exemplo, meu exemplo, que foi o que eu te falei, quando eu comecei a gravar nossas lives aqui. Eu tinha muito forte essa comunicação interna minha, dizendo: nossa, será que eu vou conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir. E aí eu estipulei uma antítese. Qual foi? É claro que eu vou conseguir. Porque eu já fiz apresentações para diretoria, para presidente, para um monte de gente dentro da empresa. Já tem mais aí de 8 anos e não é possível que eu não vou conseguir ligar um celular e vou fazer uma live. Eu vou conseguir sim. Então, a ideia é essa, é você pegar uma situação, pegar pelo menos de 3 a 5, anotar, observar a frequência que isso acontece e aí você vai criar consciência. Criando essa consciência, estipule uma antítese. Antítese. Sempre que vier, você lembra da antítese. Sempre que vier, você lembra da antítese. A minha recomendação é que você faça em algum lugar que você consiga checar de forma rápida. Aonde? Talvez no celular, no bloco de notas. Ou manda para a pessoa que você gosta, para alguém que você ama, para alguém que está do seu lado, para o seu parceiro, para sua parceira, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você. Muito, muito. Então a gente falou, identificar aquilo que você tem controle e agir naquilo que tem controle. Segunda coisa, a gente falou de coragem. Coragem não é a ausência de medo. É você entender que existe o medo e ainda assim você agir. Existem diferentes formas, N formas de você treinar isso. Eu te trouxe 3 passos que você pode fazer. Terceira virtude, qual é? Terceira virtude é a sabedoria. Como assim, Yuri, sabedoria? Sabedoria não no sentido de simplesmente absorver conhecimento, mas sabedoria no sentido de você transformar o seu conhecimento, seja ele teórico, que você adquiriu em alguma escola, ou em algum livro, em algum curso, alguma palestra, mas também um conhecimento prático que você viveu. Transformar isso em aprendizado para uma outra pessoa. A sabedoria é você ter a sapiência de transformar um conhecimento em aprendizado para uma outra pessoa. E essa é uma virtude para você eliminar esse medo. É sua capacidade de transformar verdadeiramente esse conhecimento em uma sabedoria para alguém, para uma pessoa que está do seu lado. Pode ser alguém que vive com você todos os dias, alguém que está do seu lado no seu trabalho. Uma simples sabedoria. Essa é a terceira virtude, que você pode usar para eliminar esse medo que você tem de ser criticado. E por fim, galera, a quarta e última virtude, e eu quero deixar um recado importante no final. Então, se você está comigo até aqui, fica até o final que eu vou dar um recado importante. Quarta e última virtude, qual é? A justiça. O que da justiça? É você agir da maneira certa,
agir da maneira justa, agir da maneira certa e agir da maneira justa. A justiça é uma virtude que te ajuda a eliminar todo esse senso de julgamento que a gente falou até aqui. E eu já trouxe aí pelo menos 5 conteúdos práticos, 5 ações práticas que você pode fazer no seu dia a dia. Acabou essa live, você já pode implementar. A quarta é a justiça. É você agir de forma certa com as pessoas que estão ao seu redor. É uma forma de você eliminar esse senso de julgamento. E de novo, vou lembrar, todas essas 4 virtudes, eu trouxe aqui para vocês com base no conceito de estoicismo, que é uma filosofia da antiga Grécia, da Grécia Antiga. Então, a minha mensagem para você é essa. Todos nós, em algum momento da nossa vida, talvez enfrente essa dificuldade e esse medo de ser criticado. E o que a gente falou até aqui? Além disso tudo, né, que a gente falou até o final, aqui no final. Propósito. Clareza do porquê que você faz o que você faz. Eu espero do fundo do meu coração que pelo menos um aprendizado você consiga colocar em prática. Em prática, porque esse é o nosso grande objetivo. E eu vou aproveitar agora para te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. Nós estamos organizando um movimento absurdo. Um movimento onde a gente tem colocado muita energia. E eu estou chamando esse movimento de Maratona Potencial Máximo. O que é essa Maratona Potencial Máximo? A gente vai fazer um aquecimento. Entre os dias 12 e 19 de junho, a gente vai fazer uma maratona de movimento de potencial máximo. É uma maratona com conteúdo muito mais refinado, um conteúdo que vai verdadeiramente te ajudar, independente de onde você está hoje. E aí, quando eu falo absoluto zero, é o quê? Se você está numa vida sem perspectiva profissional, sem perspectiva financeira, sem disciplina, sair do absoluto zero e transformar seu maior ativo. Qual que é o seu maior ativo? O seu maior ativo é esse cara aqui, ó. É sua mente. Transformar a sua mente na maior fonte daquilo que vai te ajudar a conquistar mais tempo, mais dinheiro e mais valor, mais disciplina. É esse o convite que eu quero te fazer. O link está na minha bio. Entra lá na minha bio do Instagram, clica e já se inscreve. Entre os dias 12 e 19, a gente vai fazer um aquecimento. Vai ser um dos maiores movimentos que você já me viu fazer. Eu gostaria muito de estar no seu lugar nesses dias. Beleza? E para quem entrou agora, depois assiste a gravação dessa live, porque a gente entregou aqui um conteúdo prático absurdo, cara, absurdo. Absurdo, eu fiquei muito feliz mesmo com a presença de todos vocês, foi bem bacana, bem legal, eu senti que a galera gostou, então acessa depois esse conteúdo no meu feed, volta, assiste, anota essas ideias práticas e já coloca em ação. Vamos superar esse medo de ser criticado, a vida é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu verdadeiramente acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrestre. Não dá para você passar por esse mundo sendo bloqueado pelo medo do que o outro vai dizer ou deixar de dizer. Um grande beijo no coração de cada um de vocês aí. Fiquem com Deus e uma ótima noite.